Nesse momento, nós vamos tratar ainda sobre o consentimento e sobre alguns aspectos bem especiais do consentimento para afastar qualquer discussão posterior sobre a anulabilidade da compra e venda. E um detalhe muito importante é sobre a possibilidade de compra e venda entre ascendente e descendente, ou seja, de um bem imóvel pertencente a um pai e esse pai quer vender esse bem imóvel para um filho. Então, quando acontecer uma situação dessa, nós precisamos estar muito atentos, porque o Código Civil traz requisitos específicos para afastar uma discussão posterior sobre a anulabilidade dessa compra e venda. Por que tem essa preocupação na compra e venda de um imóvel de um pai para um filho? Porque pode ser que esteja sendo efetuada essa compra e venda na tentativa de afastar a futura sucessão, afastar aqueles bens que seriam partilhados quando do momento do falecimento desse pai. Então, o ordenamento jurídico ele traz um regramento muito específico justamente para proteger os bens que serão partilhados no futuro, no caso do falecimento desse pai. Por quê? Porque se é uma compra e venda, lá no momento da abertura da sucessão, essa situação desse imóvel vendido não vai poder ser discutido naquele momento. Diferentemente, é no caso de uma doação, certo? No caso de uma doação, se não houver dispensa da colação, os herdeiros e sucessores vão poder discutir aquele bem anteriormente doado, aquele bem volta para o monte para ser partilhado. Na compra e venda isso não acontece, por isso é muito importante a gente ficar atento ao que diz o artigo 496. Artigo 496, abram o artigo 496 para que a gente faça a leitura juntamente. Artigo 496. É anulável, Griffin, é anulável. Você está dizendo que é anulável, não é nulo. E se é anulável, significa que se eu não agir em um determinado tempo, há a prescrição daquela pretensão em anular o negócio jurídico. O que é nulo não convalesce, anulável convalesce com o passar do tempo. Então, primeiro ponto importante, grifem a palavra anulável. Depois a gente conversa mais sobre ela. Então, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime for o da separação obrigatória. Então, o que nós temos que observar? Vamos dar um exemplo. O Pedro e a Maria são casados e eles têm três filhos. O José, o Paulo e a Patrícia. Pedro e Maria são casados e têm três filhos. José, Paulo e Patrícia. Pedro quer vender o imóvel para José. Ele pode? Pode vender. Mas para afastar qualquer discussão sobre eventual anulabilidade desse negócio jurídico, é imprescindível, é importantíssimo que tanto a Maria quanto os outros dois filhos, a Patrícia e o Paulo, participem do negócio jurídico anuindo com aquela compra e venda. Ou seja, vai participar do negócio jurídico o pai, que é o vendedor, o filho, que é o comprador, e o cônjuge, como interveniente e anuente, assim como os demais filhos do vendedor. Por quê? Porque se assim não for, esses filhos que não consentiram com aquela compra e venda vão poder buscar o judiciário e mover uma ação declaratória de anulabilidade de compra e venda, certo? Então é importante que a gente fique atento a isso. Prof, mas esses filhos que se sentirem prejudicados eventualmente com essa compra e venda do pai para o filho vão ter até quantos anos para buscar essa anulabilidade?
Bom, o artigo 496, ele só nos diz que o negócio jurídico é anulável sem dizer qual que é o prazo para pleitear essa anulabilidade. Então, nós vamos ter que abrir o código lá no artigo 179. Artigo 179. Olha o que nos diz o 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer o prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 anos a contar da conclusão do ato. Então, agora a gente volta para o artigo 496 e a gente vai anotar embaixo do artigo 496 que o prazo para pleitear a anulabilidade é de 2 anos a contar da conclusão do ato. Então, é um prazo curto para que os filhos que eventualmente não tenham anuído com aquela compra e venda possam buscar o judiciário e discutir aquela compra e venda. Podem alegar que houve uma simulação, que na verdade não houve uma compra e venda, mas sim uma doação, com o objetivo de frustrar a futura partilha de bens quando o pai vier a falecer. Agora, um ponto que a gente deve se preocupar é a partir de quando que conta esse prazo prescricional de 2 anos. Porque o artigo 179 diz que é a contar da conclusão do ato. O ato se conclui, a compra e venda se conclui com a celebração do negócio, ou seja, com a escritura pública, certo? Mas pode ser que haja um lapso temporal entre a escritura pública e o efetivo registro do título no registro de imóveis. Prof, e qual é o prazo que inicia a contagem desses 2 anos? E aí eu posso dizer para vocês o seguinte: a depender de quem seja o nosso cliente, a gente pode defender que o prazo conta-se da escritura pública, certo? A depender, a gente pode dizer que conta-se a partir do registro, que é onde há a publicidade erga omnes, tá? Então, tem bastante discussão e a gente encontra jurisprudência para defender as duas teses. Então, pode ser que seja a partir da conclusão da escritura, pode ser que seja a partir do efetivo registro, certo? Mas, assim, registrou, inicia ali o prazo para a busca da anulabilidade. Esse é o último prazo que a gente pode defender, é a partir do registro, porque a partir do registro a parte pode ser cientificada. O registro é público, gera publicidade erga omnes.